Boa noite, irmãos, irmãs. Eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo, o nosso Senhor. Quando me encontro nestes momentos, me vem sempre à memória uma verdade que pulsa no meu coração e que é um valor muito forte. Eu nasci numa igreja. Nasci dentro de uma igreja cristã evangélica. Eu fui dedicado, consagrado, como muitas crianças que estão aqui. E eu posso dizer que nenhuma instituição faz tão bem a um ser humano do que a igreja. Amém, irmãos? Nenhuma instituição faz tão bem à humanidade, a um ser humano, a uma sociedade, do que a igreja. Quando ela cumpre a sua missão, quando ela tem consciência da sua identidade e da sua missão. E eu louvo muito a Deus, porque esta igreja bem jovem, quem aqui tem 27 anos? Não. De idade, quem aqui tem 27 anos? Tem alguém aqui com 27 anos? A minha esposa diz que a gente não pergunta idade de mulher e peso, que é confusão, tá? Mas 27 anos, eu casei com 27 anos, né? Foi isso? Ela está ali para confirmar. Eu tinha 27 anos e ela 24 anos. Então, bem jovens, casamos bem jovens. Eu tinha cabelo na época, eu era magro que dava dó, e o paletó era de uma lista só, né? Muito parceiro do meu amigo José Carlos. Eu disse dos anos 80, ele disse, puxou muito mais para trás, tá? Então a igreja é fascinante. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida de Deus pulsa dentro da igreja. A vida de Deus pulsa na comunidade dos santos, na igreja do Senhor Jesus. Portanto, eu quero mais uma vez louvar a Deus de todo o meu coração por esta igreja que tem essa consciência da sua identidade, da sua missão, e tem feito diferença aqui. Eu acho que ontem eu cometi esqueci de algo. Ontem eu falei que esta igreja enviou muitos obreiros para o campo, pastores. Citei Solon, Nonato, pastor Adriano, Lucas. Eu acho que eu esqueci das mulheres, né? Essa igreja também enviou para o seminário muitas mulheres valorosas, né? Que se engajaram na obra de Deus. Estava me lembrando da irmã Graça, da Cíntia, que foi nossa aluna no seminário, a Priscila. Quem mais? Das mulheres? Isis Deise, a primeira dama lá do Manhobão, né? Graças a Deus. E também eu estava aqui tentando fazer um exercício de memória dos obreiros que passaram por aqui. Não podemos esquecer do pastor Jaime Vance, né? Um homem que se doou, se entregou, um homem que fez do discipulado o carro-chefe desta igreja, que com tanto esmero, ele e Dona Ruth, parece que Dona Ruth já subiu, né? Mas ele está entre nós ainda, né? Ele discipulava as pessoas, ensinava as doutrinas elementares da palavra de Deus. Acho que também o pastor Onésimo passou por aqui. Pastor Onésimo, meu amigo pastor Fred. Quem lembra do Fred aqui? Fred, amigo nosso. Ele é regular, né? Ele é regular, tá? Ele é da Igreja Batista Regular. Acho que também o pastor Adonis, pastor Hernani, paraense, lá da Cremação, Belém do Pará.
Pastor Otoniel, acho que é o atual pastor da igreja, Então, Deus usou essas pessoas e tem usado a todos para a edificação do seu reino, o fortalecimento da sua igreja. Portanto, uma igreja que, como bem disse o seu pastor, que tem história, que honra a sua história e que está fazendo história. E os irmãos fazem parte disto. Ontem eu falei sobre em Colossenses 1, de 1 a 8, tá? Uma igreja saudável, em que a graça e a paz fazem parte desta vivência, uma igreja de oração, uma igreja de amor, uma igreja de esperança. E hoje eu quero chamar a sua atenção para Romanos capítulo 8, de 28 a 29. Romanos capítulo 8, de 28 a 29. E hoje eu quero me lembrar da minha avó. Minha avó também já está na glória. Eu pregando lá na nossa cidade, nos Estados Unidos do Codó, Maranhão, né? Pastoreamos até fevereiro em Codó, tá? Aí eu terminei de pregar, a minha avó disse assim: meu filho, eu gosto muito de ouvir você pregar, você prega muito bem. Eu fiquei orgulhoso. É mesmo, minha avó? Ela disse: porque você prega bem curtinho, bem pouquinho, pouco tempo. A minha avó, quando sentava no banco da igreja, ela dormia, tá? Então, o sermão bom para ela era aquele bem curtinho. Ontem eu acabei me excedendo, hoje eu estou pensando na minha avó, eu quero ser mais objetivo, até porque hoje vai ter a celebração da ceia do Senhor. Então, por isso eu peguei 2 versículos, Romanos 8, 28, 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, queridos? A igreja de Jesus tem muita coisa boa. Só tem coisa boa. Ontem eu falei de várias coisas boas que tem na igreja. Quero continuar aprofundando. Onde nós encontramos graça e paz? Na igreja. Onde nós encontramos oração? Na igreja. Onde nós encontramos comunhão calorosa entre irmãos? Na igreja. Onde nós encontramos um louvor contagiante. Quero parabenizar o Ministério de Louvor, de Música da igreja, o grupo que fez tão bem a condução litúrgica. Onde nós encontramos isto? Na igreja. Na igreja tem libertação, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Na igreja tem serviço voluntário, serviço dos membros que prestam ao Senhor na igreja. A igreja tem propósito. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele foi bem incisivo quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A igreja tem propósito. Eu quero nesta noite falar sobre isto, uma igreja com propósito, uma igreja que tem propósito. E quando eu falo de propósito, eu falo de finalidade. Uma igreja que tem uma missão a cumprir,
Uma igreja que está no mundo, não para ser mais uma instituição como tantas que existem, mas para ser diferente e fazer diferença na sociedade que ela está inserida. Meus irmãos, na psicologia, fala-se muito em crise de identidade. Fulano de tal recorreu ao suicídio por conta de uma crise de identidade. Fulano de tal está dando muito trabalho à família por uma crise de identidade. E a crise de identidade, ela ocorre quando o ser humano não tem a consciência da sua identidade e da sua missão, né? Não tem respostas às perguntas: por que nasci? Por que estou aqui? E se eu morrer, para onde vou? Essas perguntas, quando o ser humano não tem, ele pode entrar em uma crise de identidade. Mas, queridos irmãos, todos nós precisamos saber para que existimos, por que existimos e para que fomos chamados. A essa necessidade nós chamamos de propósito, ou seja, aquilo que se busca alcançar ou a sua finalidade. Meus irmãos, aquilo que acontece num ser humano também se replica a nível de igreja, como a igreja do Senhor Jesus não é diferente. Ela existe com um propósito, com um objetivo, com uma missão, isto é, a igreja tem propósito. Qual o propósito da igreja Filoteia? Você sabe. Eu quero apenas reiterar isso nesta conferência de 27 anos à igreja, para que fique mais latente na mente dos irmãos. A igreja precisa estar sempre na sua memória o seu propósito. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos ensina 3 lições sobre o propósito da existência da igreja. A primeira é a origem do propósito. Observe lá em Romanos capítulo 8 e 28, onde Paulo fala da origem do propósito da igreja do Senhor Jesus, que ele estabeleceu na terra há 2000 anos atrás, e este agente é o mesmo de hoje. Romanos 8, 28 vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro que a origem do propósito da igreja não é da denominação, não é da liderança da igreja, não é da mente brilhante de estrategistas em planejamento, mas a origem do propósito da igreja está em Deus, o Senhor eterno, soberano Senhor. Ele é que determina o propósito, a missão, a finalidade da igreja. A igreja, portanto, meus irmãos e irmãs, não possui nenhum propósito qualquer, não possui um propósito efêmero, passageiro, não é um propósito feito por mãos humanas, não procede de nenhum líder, por mais capaz que seja. O propósito da igreja, meus irmãos, tem a sua origem em Deus, amém, queridos? O Deus eterno é que estabelece isso para a igreja. O apóstolo Paulo, portanto, aqui no texto, ele afirma que fomos, isto é, aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, nós fomos chamados para o seu propósito, para o propósito de Deus, Somente assim, queridos, podemos entender que tudo que nos acontece está debaixo de uma direção amorosa e soberana
do Criador de todas as coisas e cooperam para o nosso bem. Todas, quando temos consciência disso, nós, portanto, nos acalentamos no Senhor. A igreja, portanto, não possui qualquer propósito, de qualquer cabeça pensante, mas propósito estabelecido por Deus. Isto é, a igreja do Senhor possui propósito preparado, planejado, destinado por Deus. Esta carta, a carta de Paulo, à igreja cristã evangélica de Roma, é cheia de orientações. E ele vai dizer, inclusive no próprio capítulo 8, que nada nos separa de que, meus irmãos? Do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Isto é, a igreja não é apenas uma instituição, mas a nossa vida, a minha vida, a sua vida, chamado segundo o propósito de Deus. Somos filhos e filhas amados de Deus, do Pai, servos e servas de Deus, que tem propósito, alvos, porque o Deus é um Deus organizado. O evangelista João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado, teve a visão que ele escreveu o livro de Apocalipse. No capítulo 2 ele disse que ele viu no céu um trono e nele estava alguém sentado no trono, e havia um Deus sentado no trono, e esse Deus que tem planos soberanos para a sua igreja, esse Deus que tem propósito para a sua igreja, meus irmãos. Deus, um Deus organizado. E a Bíblia diz que esse Deus, que é a origem do propósito da igreja, da nossa existência, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas mentes, Ele conhece a nossa vida, conhece a nossa existência, a ponto, queridos, que a Bíblia vai dizer que até os cabelos da nossa cabeça Ele sabe. Esse Deus soberano de propósito, Ele sabe contar. Eu até acho que eu não dou tanto trabalho na contagem dos cabelos, tá? Mas Ele sabe, Ele tem a contabilidade perfeita. Mateus, escrevendo no seu livro, no capítulo 6, versículo 6, ele disse: observai as aves do céu. As aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E ele se volta para o discípulo e diz: porventura vós não valeis muito mais do que as aves? Muito mais. Portanto, queridos irmãos, este Deus soberano, Senhor da vida, esse Deus que tem o controle de todas as coisas, é este Deus que estabeleceu propósito para a vida da igreja, é esse Deus que estabeleceu propósito para a sua vida. Deus é de plano e cuida de tudo para o nosso bem-estar. Portanto, este versículo não é para qualquer pessoa. Às vezes nós lemos Romanos 8:28 para consolar alguém que está em luto, alguém que está em sofrimento, alguém que nem conhece a verdade cristã. Mas Romanos 8:28 é para aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram chamados por Deus para um propósito. Todas as coisas cooperam. Às vezes você não imagina, né? Em função de adversidades pelas quais as igrejas passam, ou você mesmo passa, mas depois teremos a percepção
de que aquilo Deus permitiu para cooperar para o nosso bem. Para o nosso bem. Nada acontece conosco sem que os olhos do Senhor estejam atentos. O próprio Deus disse: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso propósito foi estabelecido pelo Deus eterno, como igreja e também como filhos e filhas individualmente. Em segundo lugar, olhando para Romanos 8:28, nós aprendemos uma segunda verdade, que é o conteúdo do propósito. O conteúdo do propósito. Isso está em Romanos 8:29. Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe aí. Deus estabelece propósitos para a sua igreja, e agora o apóstolo Paulo vai revelar qual é o conteúdo desse propósito que Deus tem para esta igreja, que celebra seus 27 anos, e para os seus membros em particular. 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Meus irmãos, aqui nós encontramos o conteúdo do propósito de Deus para a sua vida, para a vida desta igreja. E o conteúdo é muito claro, meus irmãos. Aqui diz: aqueles que predestinou para serem a imagem do seu Filho. A imagem do seu Filho. Este é o plano A de Deus. Às vezes nós vamos fazer algum projeto, algum propósito, algum empreendimento, nós planejamos o plano A, o plano B, o plano C, às vezes até o plano Z, mas Deus só tem plano A para a sua igreja e para a sua vida em particular. E o plano A de Deus, meus irmãos, é fazer a nossa vida mais parecida com a de Jesus. É que José Carlos, meu amigo, seja mais parecido com Jesus. Que o pastor, meu amigo, seja mais parecido com Jesus. Que Stephanie, seminarista, seja mais semelhante a Jesus. Que todos nós que estamos aqui sejamos mais parecidos com Cristo, pequenos cristos inseridos na sociedade. O conteúdo do propósito que Deus estabeleceu para a igreja, queridos irmãos, é fazer-nos a imagem do seu Filho, esse Deus que tem propósito. E isso nós encontramos, essa verdade eterna, já no início de tudo, em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, e o coroamento foi a espécie humana, e Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isto é, Deus quer nos levar como igreja até que cheguemos à perfeita varonilidade, a semelhança de Jesus Cristo, assim diz a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, Deus está trabalhando, Deus está fazendo de nós, homens e mulheres, mais parecidos com Cristo. Numa linguagem tecnológica, bem atual, Deus está baixando um download de Jesus em nossa vida. Você já baixou um download? Muita gente já, que está aí trabalhando aí na rede. O Senhor está baixando um download de Jesus em nossa vida. O plano de Deus é que cheguemos à estatura de Cristo, mais parecido com Ele. Isto é, fazendo um Ctrl+C em Jesus e um Ctrl+V em nossas vidas. Você mais parecido com Jesus Cristo.
Me lembro de um colega pastor que ele foi pregar numa periferia de uma grande cidade, e aqueles cultos evangelísticos que hoje não existe mais, mas a gente fazia culto nas ruas há muito tempo, cultos bons, abençoados. E aquele amigo meu, pastor Miqueias, ele pregou um sermão evangelístico, e depois que ele pregou, ele fez o apelo: se alguém naquela noite gostaria de entregar sua vida para Jesus. E apenas uma mulher bêbada, porre, totalmente embriagada, ela foi à frente, se rendendo a Jesus. E o pastor ficou desanimado. Preparei um sermão tão rico, e somente uma mulher bêbada se rendeu, fez a sua decisão. Acho que ela não tem nem consciência, porque ela estava embriagada. Se tivesse ali um palito de fósforo, ela explodia. E aquele amigo meu, pastor Miqueias, ele conta que depois ele retornou para um outro culto naquela comunidade, naquela periferia. E quando ele chegou lá, meus irmãos, chegou uma mulher bonita, elegante, bem vestida, com um bom perfume da Avon. Tem aquele perfume, né? Perfume. E a mulher chegou, deu um abraço nele, disse: pastor, o senhor se lembra de mim? E ele disse: honestamente não. E ela disse: pastor, pois eu sou aquela mulher que recebeu Jesus no dia que o senhor pregou aqui a última vez. E aqui neste lugar eu era chamada de Maria da Cachaça, porque eu só andava bêbada, mas hoje todo mundo me chama de Maria de Jesus, porque Jesus transformou a minha vida. Jesus me libertou. Ctrl+C, Ctrl+V. O Senhor baixou um download de Jesus na vida daquela mulher, e ela foi salva, ela foi liberta, e ela foi transformada. Esse é o propósito da igreja, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não podemos esquecer disso jamais, né? Todos nós sejamos a imagem de Jesus, para que alguém que conviva com você perceba que você é diferente, que você foi transformado, você foi mudado, que há alguma coisa diferente em você. Quem já trabalhou com evangelização, talvez já teve essa experiência de evangelizar alguém e a pessoa afirmar: olha, eu ainda não estou preparado, deixa eu mudar algumas questões fundamentais na minha vida, deixa eu fazer alguns ajustes primeiros, depois eu vou entrar na crença, na lei da crença, depois eu vou entrar na igreja. Isto é, as próprias pessoas querendo fazer as suas mudanças, mas é impossível, somente Jesus é que tem esta capacidade, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação em nenhum outro nome dado pelos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos irmãos, queridas irmãs, portanto, o plano de Deus, o conteúdo do propósito de Deus, e Ele não vai descansar até quando Jesus for formado, o caráter de Cristo formado em nós. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Deus tem propósito, e Ele não abre mão deste propósito. Portanto, uma igreja com propósito tem consciência da origem divina, a igreja segue os propósitos de Deus, e o conteúdo deste propósito
é fazer da nossa vida semelhante à de Cristo. Terceira verdade que eu quero compartilhar nesta noite com a igreja que completa seus 27 anos de organizada é a extensão do propósito. A extensão deste propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E nós vamos encontrar aqui a extensão do propósito, versículo 29. Porquanto aos que de mão conheceu, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, meus irmãos, Paulo deixa muito claro que a extensão do propósito de Deus para a sua igreja é que, através das nossas vidas, Cristo seja o primogênito de muitos irmãos. Deus está dizendo aqui que Jesus quer ter muitos irmãos, e que cabe a nós, como igreja, através da missão evangelizadora da igreja, trabalhar, como diz o hino do cantor cristão, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. A missão da igreja, meus irmãos, apresentar Cristo Jesus, o Senhor da vida e o libertador de todos os homens. Sabe, meu irmão, minha irmã, o maior presente e o melhor presente que você pode dar para alguém é oferecer Jesus quando ele ainda não conhece, é testemunhar do amor de Deus. A igreja tem uma história e uma missão, e esta missão ela é cumprida através dos membros, dos congregados da igreja. O propósito de Deus aqui, você percebe que vai ganhando amplitude. Ele tem propósito para a minha vida, e da minha vida abre isso para muitos, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Não são poucos irmãos. Hoje nós temos famílias de poucos filhos. O contexto econômico limita muito. Meu bisavô teve 26 filhos, já pensou? Acho que ele queria sozinho povoar a terra. Mas eu não tive essa coragem, só 2 filhas, só 2, tá? Mas Deus está dizendo aqui o seguinte, que através da igreja de Jesus, através dos membros, Ele deseja que Cristo seja o primogênito dentre muitos. E o Senhor, portanto, dar essa missão, essa incumbência à sua igreja, à igreja Filoteia, aos membros da sua igreja, para que futuramente este templo, ele não suporta mais a quantidade de membros, precisa ampliar, ou então abrir novas congregações, frentes missionárias, para que pessoas conheçam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E como aqui Deus vai proporcionar para Cristo muitos irmãos? Através da minha vida, através da sua vida, através da missão da igreja, através do povo de Deus que já foi chamado, transformado, e cabe a nós agora levar essa semente santa a muitos que ainda não conhecem. A igreja deve ganhar muitos irmãos para Jesus. O próprio Cristo disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Amém, queridos? Fazei discípulos de todas as nações. Jesus quer ter muitos irmãos. Ele quer ter muitos irmãos. E ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste,
Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Olha que grande responsabilidade Deus tem delegado à igreja. Olha que grande responsabilidade Deus tem delegado a você. Meus irmãos, no céu, quando chegarmos lá, nosso Senhor não vai pedir a nossa declaração de imposto de renda, nem a nossa RG, mas Ele vai perguntar: onde estão os meus irmãos? Onde estão os meus irmãos? Jesus vai dizer: eu quero ter muitos irmãos, e cabe, portanto, a nós, aqueles que são amados por Deus, que amam a Deus, fazer discípulo entre todos os povos. Portanto, meus irmãos, a ordem é de multiplicação. Povoem a terra, fazer o nome de Cristo conhecido dentre todos. Esta é a essência desse propósito. Muitos irmãos para Jesus. A igreja que não faz isso está fora dos propósitos que Deus estabeleceu para ela. Olha como isso é tão sério. Cada irmão que não faz isso, cada membro está fora dos propósitos que Deus estabeleceu para ela. Finalmente, meus irmãos, somos uma igreja presente com propósito. E se é Filoteia, uma igreja plantada na cidade operária há 27 anos com propósito. Esse propósito foi estabelecido por Deus para esta igreja. O conteúdo deste propósito é que todos os membros e congregados sejam semelhantes a Cristo Jesus, e este propósito ele se estende para que Jesus tenha muitos irmãos. Você aceita esse desafio? Diga amém. Esse desafio é para você. Esse desafio é meu. Esse desafio é do pastor. Esse desafio é de todos nós. Faça com excelência isso. Às vezes a gente procura fazer com excelência tantas coisas, mas que não estão alinhados com os propósitos de Deus. O ideal é você fazer com excelência, mas aquilo que Deus estabelece. Não há nada pior do que fazer com excelência aquilo que não nos foi pedido para fazer. Faça com excelência, mas somente aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue abençoando muito a vida desta igreja e que ela continue firme nestes propósitos. Pastor Otoniel.